Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão. Graça e paz, boa noite. Graças a Deus, mais um dia para estarmos juntos aqui em comunhão, aprendendo da palavra de Deus, podendo compartilhar, podendo desfrutar do louvor, aprender da palavra do Senhor, aprender com os nossos irmãos. Então, todos os dias na presença de Deus é dia de nos alegrarmos, é dia de gratidão. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero ler com vocês Salmos 63. Hoje ele é o nosso texto base e o nosso tema hoje é desejosos da presença e da comunhão. Amém? Desejosos da presença e da comunhão. Hoje é a nossa última quinta crown e isso não porque estamos simplesmente encerrando algo, mas estamos começando algo novo. Estamos cultivando aquilo que desde o início o Senhor sempre falou em relação aos lares, à intimidade, ao tempo de mesa, que é importante com que ocorra. Quantas pessoas nos GCs têm tido a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que vive e têm permitido com que outros irmãos possam conhecer a sua realidade, possam conhecer aquilo que aquela pessoa vive. Então, quando isso acontece, nós podemos nos compadecer, nós podemos ter verdadeira intimidade, nós podemos servir com o nosso coração aberto. Amém? Então, a partir deste momento, nós começamos também a trabalhar de forma efetiva. Todos na casa de Deus, todos na igreja somos igualmente importantes. Com isso, é crucial que todos nós estejamos empenhados na obra de Deus, não somente o pastor, não somente os ministros de louvor, não somente quem está atuando na mídia ou em alguma outra área. Todos nós fomos comissionados, uma grande comissão. A todos nós, o Senhor nos chamou com uma santa vocação. A todos Ele nos disse, ide e fazei discípulos. A todos nós. Então, não vai mais ocorrer de estarmos somente vendo alguns servirem e nós simplesmente como meros espectadores. Todos nós fomos chamados a servir. Todos nós fomos chamados a atuarmos na vida da fé. Todos nós. Ou nós vivemos o que a palavra nos ensina, ou seremos meros repetidores daquilo que ouvimos. E aquilo que transforma a nossa vida não é aquilo que ouvimos e simplesmente compreendemos, mas é aquilo que praticamos. Você é aquilo que você faz. Eu sou o que eu faço. Aquilo que você faz todo dia te define. Aquilo que eu faço todo dia me define. Amém? Então, essa é a nossa nova fase, a nossa nova jornada. É cada um trabalhando conforme o Senhor nos ensinou, fazendo com que o reino cresça. Quando o reino de Deus cresce, existe um rei. Não é uma democracia. Quando o reino de Deus cresce, existe um rei, um todo-poderoso. E debaixo desse governo, debaixo desse domínio, debaixo dessa majestade, existem princípios. Debaixo disso, existem bênçãos que são liberadas. Com isso, famílias começam a ser restauradas. Pessoas começam a ser libertas de drogas, de vícios, de pecados, de iniquidade. A palavra diz que onde chega a luz, a treva é dissipada. Consequentemente, com essas comunhões nos lares, mais pessoas são alcançadas. Então nós trabalhamos tanto na consistência da comunhão, quanto no crescimento. É a nossa intenção crescer, e não crescer de qualquer jeito. O câncer cresce e te mata. Então nós queremos crescer, mas crescer de forma saudável. Por isso nós precisamos crescer de forma coesa. Nós precisamos crescer com verdadeira comunhão. Nós precisamos conhecer quem está do nosso lado. Não é simplesmente vir, sentar na igreja, levantar e ir embora. Ou nós fazemos a diferença no nosso tempo, ou nós seremos somente mais um. E no reino dos céus, meu irmão, não tem lugar só para mais um. Ou você é ou você não é. Amém? Ou você passa por essa terra de qualquer forma, ou nós iremos verdadeiramente fazer a diferença. Salmo 63 diz assim, Salmo de Davi: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Nós iremos hoje trabalhar dentro da leitura do Salmo 63, para o encerramento da nossa quinta crown e início dessa nova fase. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei
e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, serão entregues a espadas e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Amém? Senhor, obrigado por essa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos conduza, assim como o Senhor tem feito desde o momento do louvor, do momento em que chegamos aqui. Nós temos sede por aprender da sua palavra. Nós ansiamos, Pai, por aprender. Nós queremos ser transformados. Nós queremos, Deus, viver um novo nascimento. Nós queremos ser confrontados, Deus, nas nossas razões. Nós queremos ser confrontados, Pai, no nosso intelecto. Nós queremos ser confrontados, Senhor, na nossa natureza. Deus, nós queremos viver de fato uma nova criatura. Nós queremos ser de fato aqueles, Deus, que operam pelo poder de Deus, porque o Evangelho de Deus é poder. Nós queremos, Pai, operar em poder. Nós queremos que os sinais nos acompanhem. Nós queremos que a Tua palavra, Deus, seja demonstração, não somente de conhecimento e sabedoria, mas de poder de Deus. Como disse aqui no louvor, nós queremos que as nossas vidas, Deus, sejam aquelas que vão trazer transformação, sejam aquelas vidas que irão levar cura, sejam aquelas vidas, Deus, que irão trazer verdadeiro arrependimento, libertar cativos. Ó Espírito Santo de Deus, ou nós viveremos o Evangelho como ele realmente é, um Evangelho de poder, ou seremos, Pai, simplesmente meros faladores frívolos. Senhor, em nome de Jesus, nos conduza, Pai, ao real entendimento. A Tua palavra diz que a Tua palavra nos leva, o Teu Espírito Santo nos leva ao real entendimento. Abra as nossas mentes, Senhor. Em nome de Jesus, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. Aquele que fala, aquele que ouve, em nome de Jesus nós precisamos, nós anelamos, nós ansiamos por Ti, em nome de Jesus, aleluia. Dá uma salva de palmas com força, amém. Glória a Deus. Quando a gente vai em Salmo 56, nós vemos Davi como um fugitivo. Salmo 56, ele começa a ter misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na Tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra Tu mesmo os meus lamentos, recolhe as minhas lágrimas em Teu odre. Acaso estão anotados em Teu livro? Não estão anotados em Teu livro? Aqui o salmista Davi está passando por um momento em que ele estava sendo perseguido, ele estava como um fugitivo. Em um dos momentos da vida de Davi, ele passou por louco, fingindo babar diante de um rei, para que ele não fosse ali morto. E ali ele fala que diante do Senhor ele derramava as lágrimas dele. Diante de Deus ele se derramava, ele colocava o seu coração. Olha que interessante, Simone, ele não guardava para si as mágoas, ele não guardava para si as dores, ele não vivia somente dentro da sua caverna, como se diz. Muitos homens, ou até mulheres, mas que entram na caverna e vivem consigo aquele problema, mas ele derramava nos odres, ele derramava nos pés do Senhor a sua angústia, o seu choro. E ele pergunta a si mesmo, a sua alma, não estão todas essas questões anotadas diante do Senhor? Depois, quando vamos para Salmo 63, Davi, em um outro momento, ele começa a trazer, a proclamar, a falar aonde está o coração dele. Onde está a força dele? Onde se concentra o anelo, a sua busca incessante? Então, ele escreveu vários salmos que são muitas vezes cânticos, e hoje também nós temos, de muitos anos, alguns cânticos embasados em salmos, como temos Vencedores por Cristo 1, 2, 3, não sei quem é dessa época, quem ouviu ou quem ouve.
Então, ó Deus, tu és o meu Deus forte, te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Quem já ouviu? Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha... Quem já ouviu? Quem conhece? Essa é a afirmação do rei Davi. Enquanto os ateus dizem não há Deus, enquanto os pagãos dizem há vários deuses, o salmista diz: o Senhor é o meu Deus, o único Deus, aonde eu coloco, aonde eu deposito a minha confiança. Então, o nosso coração deve estar 100% depositando em Deus a esperança, a confiança, a certeza. Por isso que o nosso tema hoje é desejosos da presença e da comunhão. O salmista, ele nos mostra que ele tem anelo, ele tem anseio pela presença, pela intimidade, por estar no santuário, por estar na casa de Deus, por estar à porta de Deus. O pardal encontrou e a andorinha ninhos para si, mas eu encontrei teus altares. Consegue entender isso? Pelo que a tua alma tem anelado. Então, a consciência, olha que interessante, o salmista nos mostra em Salmo 63, que são necessárias duas coisas para uma fé vencedora. A primeira, a consciência e a existência de um relacionamento pessoal. Aqui o salmista diz: ó Deus, eu vou ler de novo, te busco o quê? Te busco o quê? Incessantemente, intensamente. E a minha pergunta é, se a nossa vida espiritual, na fé, não tem busca de intimidade com Deus, talvez nós sejamos religiosos. Essa é a diferença da religião e da fé. A religião são dogmas, a religião são simplesmente conceitos. A fé é um relacionamento. A fé é uma comunhão com o Espírito Santo. A fé é a comunhão com o invisível. A fé é acreditar no que a razão te impossibilita de crer. Ainda assim a palavra fala, você tem que estar capaz de responder qual a razão da sua fé. Então não é simplesmente uma crença sem pretensões intelectuais. Não, você deve estudar, você deve buscar, como diz a palavra, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porém, a fé não se baseia e não se pauta somente em conceitos intelectuais. A fé é muito além disso. A fé é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, o rei Davi ele nos mostra que é necessário para uma fé vencedora a consciência e o relacionamento de uma intimidade, de um relacionamento pessoal. E ele nos mostra o segundo ponto, que deve haver uma busca sincera por Deus. Te busco ansiosamente. A comunhão precisa ser cultivada. Todo jardim precisa ser cultivado. Se você não cultiva, pode se tornar um pântano, um lote vago, mas jardim precisa ser cultivado. Então nós desejamos ter uma fé vencedora, precisamos de quê? Relacionamento e uma busca incessante. Será se nós hoje nos enquadramos como religiosos? A gente vem à igreja, mas isso é tudo que a gente faz. Não é verdade? Às vezes a gente senta, ouve a palavra, dá um glória a Deus, amém. A gente chega em casa, a gente almoça e até agradece pelo alimento. A gente vai dormir, espreguiça e fala: ai Senhor, obrigado por mais um dia de vida. A gente acorda e fala: ai, obrigado Senhor, glória a Deus por isso, não é verdade? Mas se nós não temos comunhão, talvez nós sejamos de fato religiosos. O que diferencia a fé da religião é um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. É a palavra. Então, Davi tinha como prioridade buscar a Deus. Como que eu sei disso? Porque prioridade vem daquilo que vem primeiro, de primazia. O dízimo é uma espécie de primazia. Só que o dízimo não é somente aquilo que você entrega no altar. O dízimo é aquilo que você entrega de você. O dízimo é aquilo que você entrega do seu dia. Davi, ele nos mostra que Deus era a sua busca logo pela manhã. Logo cedo, logo pela manhã, eu te busco. A primazia, a prioridade de Davi era a comunhão com Deus.
Então, se eu entendo que a prioridade é buscar a Deus, e aqui eu mostro isso com o meu tempo, eu consigo entender. O que se apodera do seu coração logo cedo, provavelmente ocupará o dia inteiro o seu pensamento. Eu vou repetir. Aquilo que se apodera do seu coração logo pela manhã, logo cedo, nos primeiros momentos, provavelmente ocupará o dia inteiro do seu pensamento. Será que a primeira coisa que você vê pela manhã são as notícias? Talvez o que mais te ocupa são as preocupações. Será que a primeira coisa que você vê pela manhã é o Instagram? Talvez o seu dia seja permeado de distrações. Será que o que você busca pela primeira manhã, o que o meu superior falou, o que um cliente falou, será se fulano de tal respondeu? O trabalho? Talvez você esteja mais focado no trabalho do que em Deus. Você deve trabalhar, você deve se empenhar. O homem deve se fartar e comer do fruto do seu trabalho. Mas quando o trabalho ocupa o lugar de Deus, houve inversão de prioridade. Deus deixou de ser a sua primazia. Então, um salmo, por isso que a palavra fala de meditar. Meditar não é você pegar, ler, li um capítulo do dia, fiz o meu devocional. Meditar é além. Meditar é você pegar um salmo e de um salmo você entender, caramba, olha isso, em um salmo eu te busco logo pela manhã. Ele está falando de uma primazia. Será que eu tenho buscado a Deus pela manhã? Em um salmo ele fala, Deus, eu te busco intensamente. Como tem sido a minha busca por Deus? Tem sido intensa? Ou tem sido relaxada? De qualquer jeito. Quando dá, quando o problema vem, na hora que a enfermidade bate na porta, na hora que o problema acontece na empresa, como que tem sido? Não é verdade? Um salmo, quanta sabedoria, quanto conhecimento. Então ele diz, meu corpo te almeja. A fome de um cristão é o seu termômetro espiritual. A fome, gente, não é a fome do cheesecake, é a fome do almoço. A fome pela presença, pela comunhão, é o seu termômetro espiritual. Então, quantos aqui já ficaram enfermos com uma doença, seja qualquer tipo de enfermidade que você já teve, e você ficou sem fome? Alguém já passou por isso? Ficar sem fome? É comum ou não é? Quando você está passando mal, você está doente de alguma coisa, você não tem fome, e aí as pessoas falam, mas você tem que comer mesmo sem fome. Não é assim? O nosso espírito com Deus é da mesma forma. Um sinal de enfermidade espiritual é a sua falta de fome pelas coisas de Deus. Isso é um sinal de enfermidade espiritual. Se você não tem fome pelas coisas de Deus e você não força para que isso venha a acontecer, você está permitindo com que essa enfermidade se apodere de você. Nós somos corpo, alma e espírito. Alimentamos o nosso corpo e cuidamos dele. Alimentamos a nossa alma, lemos bons livros. Cuidamos das nossas emoções. Mas às vezes o seu espírito está definhando. Então, Salmo 107:9. Abre, por favor, Salmo 107:9. A palavra fala, pois descedentou a alma sequiosa. Olha o que ele diz aqui, só Ele nos alimenta, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Eu conheci uma mulher, uma pessoa muito próxima, inclusive, também, muito bem sucedida, tem uma certa relevância também no mundo digital. E além dela e do esposo dela serem bem-sucedidos, ter uma relevância, ela vivia em constante depressão. Passou por algumas religiões, vários livros. E eu falei com ela assim, olha, a sua fome você não vai encontrar em nenhum livro algo que te traga saciedade. A sua fome você não vai encontrar, talvez você já bateu em várias religiões, em vários cursos, em várias imersões. Mas a sua fome tem uma resposta. A sua fome só tem um que pode responder. E quem nos responde, coloca de novo por favor, é Salmo 107:9. Ele sacia o sedento, Ele satisfaz plenamente o faminto. Uma outra pessoa também, conhecida, uma situação também muito bem,
E ela, imersa no espiritismo, em constante processo de depressão, já tentou se matar. E aí eu falei com ela assim, olha, você vai me desculpar, eu respeito tudo que você leu e tudo que você aprendeu, mas eu acredito que só tem um que sacia, um que te satisfaz plenamente. Aí eu dei para ela um livro, Bom Dia Espírito Santo, do Benihim. Eu nunca recebi tanta mensagem dela falando, meu Deus, como que eu nunca conheci isso antes? Davi, que livro é esse? Eu quero entender mais, eu quero conhecer mais. Parece que a minha resposta, de fato, está chegando à minha vida. Amém? É Ele quem nos sacia. Então, eu estou falando com pessoas que bateram em tantas portas, tantos livros, religiões, mas eu vim lhe informar que somente o Senhor Jesus Cristo pode saciar a sua fome. Somente Ele sacia a minha fome. Não vai ser o alimento, não vai ser uma casa nova. Isso pode trazer uma alegria momentânea. Isso vai trazer conforto e é bom, mas isso não vai responder à sua saciedade. Isso não vai tirar o vazio que está dentro de você. Somente o Senhor Jesus Cristo ocupa o lugar que lhe é devido. Ele é o Criador, Ele é o Rei de toda a terra, Ele é o único Deus, Ele nos criou ligado nele. Se não estamos ligados nele, meu irmão, nada ocupa esse lugar. Não é verdade, seu Geraldo? Nada ocupa esse lugar. Então, ter a promessa de Deus não significa ter a presença de Deus. Tudo que nós falamos, nós precisamos fazer o quê? Fundamentar na palavra. Se alguma coisa for falar do altar que está contra a palavra, você tem a função, você, cada um de você, como Paulo diz, de conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Você tem a função de ler, virar e falar assim, precisa atrapalhar às vezes a ordem do culto, mas Davi, isso aqui que você falou está em contrário com o que a palavra diz. É função sua examinar, e não ouvir e engolir tudo que te fala. Examina. E a palavra nos diz assim, que Moisés, em um diálogo com Deus, Deus lhe deu o direito de ter a promessa, porém sem a presença dele. Chegou um momento que Deus falou assim com Moisés, Moisés, quer saber? Eu vou mandar um anjo com você. Você vai chegar na terra prometida, é tudo seu. Mas eu não vou com vocês não, mas o anjo vai. Fica tranquilo. O que Moisés falou, Wesley? Se o Senhor não for, eu também não vou. Isso nos faz entender o que vale o céu se Deus não está mais lá. O que vale as bênçãos se o abençoador não está conosco. Sabe o que Moisés nos ensina com isso, Consolação? Que a comunhão com Deus é mais importante do que a bênção. Gente, quantos aqui querem as bênçãos de Deus? Fala um amém em nome de Jesus. Elas são ou não são direitos sobre a nossa vida? São. A palavra fala que nós somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. A palavra fala que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam, elas nos perseguem e nos alcançam. A palavra fala assim, eu vim para que tenha uma vida e uma vida em abundância. Ele podia falar, eu vim para que tenha uma vida boa. Ele falou em abundância. E não é problema de tradução. Mas o que Moisés nos ensina é que tudo isso é direito nosso, nós queremos, nós iremos viver em nome de Jesus. Porém tem algo ainda mais importante. A comunhão, a presença. Quantas pessoas têm buscado mais a bênção, a terra prometida, do que a comunhão com Deus? Então, a mesma coisa nós precisamos entender que ter resultado não é sinônimo da aprovação de Deus. Saul continuou rei de Israel e Deus havia feito o quê? Havia rejeitado Saul. Ele saiu. Ele falou, aqui eu não participo mais. E ele continuou reinando. Era um resultado ou não era? Moisés feriu a rocha deu água e matou toda a sede do povo, sim ou não? Deu resultado ou não deu? O milagre aconteceu ou não? Mas ele estava com a bênção de Deus? Não, muito pelo contrário. Mediante aquele resultado, mediante a todos que viram, houve uma rejeição de Deus, e Moisés foi impedido de acessar a terra prometida. Resultado não é sinal de aprovação de Deus. Então, Moisés nos ensinou que a comunhão com Deus é mais importante que as suas promessas. E eu quero fazer uma pergunta para você. E eu quero que você reflita profundamente.
Como você, Rafa, Manu, Simone, Célia, Raimundo, Maria Bezerra, Dona Neuza, seu Geraldo, Consola, Tia Elias, Wesley, Letícia. Como cada um de nós, como vocês se sentiriam ou se sentem? Mas imagina isso agora, quando alguém se aproxima de você pelo que você tem, ou pelo que você pode fazer ou proporcionar. Como que você se sente quando aquela pessoa se aproxima, mas você sabe que ela está te olhando, pensando em o que você pode dar para ela? Sabe aquela pessoa que te convida para ser padrinho de casamento, só porque você pode dar um bom presente? Consegue entender isso? Você não tem relacionamento com aquela pessoa, de repente chega o convite. Você fala assim, hã? A minha pergunta é, como você se sente em relação a essas pessoas? Pensa um pouquinho. Pensa em alguém que se aproximou da sua vida dessa forma, olhando o que você tinha e você percebeu, isso te causou arrepio. Agora a segunda pergunta é, será se não é assim que você tem se aproximado de Deus? Pelo que Ele pode te dar? Pelo que Ele pode proporcionar? É muito estranho como que alguns cristãos, eles vêm à igreja como se a igreja fosse um supermercado. E aí, eles vão àquela igreja querendo pegar algumas coisas nas prateleiras. A Bíblia fala, né, somos dispenseiros. Então, a pessoa vai como se a igreja fosse um supermercado, querendo pegar algumas coisas na prateleira. As prateleiras do reino de Deus. Mas elas estão pouquíssimo interessadas de verdade no Senhor das bênçãos. Ela vai na igreja para saber, o que eu posso pegar lá hoje? Será que essa bênção tem ali? Deixa eu ir naquele ministério, porque é uma pergunta. Então, a sua fome, ela te traz mais, ou ela é sinônimo de uma enfermidade espiritual. A fome de Deus é um termômetro que revela a temperatura espiritual de um cristão. Então nós precisamos saber que há mais de Deus para aqueles que desejam buscá-lo. Existe mais de Deus para aqueles que desejam buscá-lo. Já ouviram aquela frase, já leram aquele livro Caçadores de Deus? Vamos ler juntos João 4, 23 e 24? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário que você o adore em espírito e em verdade. É necessário. Talvez você está buscando, mas você não está encontrando, porque a sua busca é fraca, não é intensa. Então, a comunhão com Deus, com Davi, fez de Davi um matador de leão, fez de Davi capaz de matar um urso. A comunhão com Deus fez de Davi um homem ousado o suficiente para poder desafiar Golias, Dona Neuza. A comunhão com Deus, sabe por quê? Quando Davi vai enfrentar Golias, ele não vai, por mais que ele fale com Saul, olha, eu já matei um urso, já matei um leão, eu tenho experiência com essas coisas grandes aí, entendeu? Mas quando ele vai com Golias, ele não fala assim, Golias, eu tenho habilidade com pedras. Alguém aqui já viu essa arte de guerra, literalmente, de profissionais girando pedra e lançando? Tem pedras que furam escudo. Eu não sei se vocês já viram, existem torneios e campeonatos de distância, você tem que acertar um alvo pequeno, e gente, é incrível a precisão. Eu nunca tinha visto, eu vi ano passado e fiquei abismado com a precisão.
e com a força, o poder daquilo. E diz a história de Israel que essa habilidade era uma habilidade da tribo de, se eu não me engano, de Saul, não do povo de Judá ali, entende? Mas Davi aprendeu essa habilidade de uma outra tribo. Ele podia falar com o gigante, eu vou com você, meu irmão, nós vamos ver qual habilidade melhor, se é da espada ou se é da pedra, se é do estilingue, sei lá como você quer dizer. Da funda. Foi isso que ele falou? Ele foi na intrepidez, na ousadia do Espírito Santo. Eu venho contra ti. Sim ou não? O que ele disse? Eu venho contra ti em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com espadas, lanças, pedras, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje Ele te entregará nas minhas mãos. Hoje Ele te entregará, não as minhas habilidades te trará a minha mão. O que Davi está mostrando é que a comunhão com Deus fez ele capaz, ousado e habilidoso o suficiente para matar aquele gigante. Então, às vezes, o que nos falta é intimidade com Deus, porque a falta de intimidade nos deixa desencorajados, a falta de intimidade nos deixa prostrado, a falta de intimidade nos deixa seco. A palavra diz assim que Pedro, quando foi acompanhando Jesus, quem já viu essa passagem? Que Pedro, ao estar próximo a Jesus, da hora que chegaram para prender e levar Jesus para crucificá-lo, Pedro fez o quê? Tirou da espada e cortou a orelha, encorajado, destemido, sim ou não? Pegou a espada e cortou. Aí depois a palavra fala que à medida que Pedro foi se afastando de Jesus, olha que incrível, Jesus foi sendo levado, ele foi se afastando, ele ficou com medo. E logo depois ele negou Jesus. Então, a história do rei Davi nos mostra que tudo que ele fez não porque ele era um super-homem, mas ele tinha uma vida de comunhão, de busca intensa. Ele tinha uma vida de devoção aos pés do Senhor. Era homem como nós, somos homens, falho, com erros, falhou na sua família, falhou com seus filhos, falhou adulterando. Sangue inocente tinha nas suas mãos, por causa do homem que ele colocou à frente de batalha, para pegar a sua mulher. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então a comunhão de Deus fez de Davi o rei que ele se tornou. Hoje, em Israel, o segundo túmulo, se eu não me engano, está entre os túmulos mais visitados, é o do rei Davi. É o nome mais mencionado em Israel, às vezes mais do que o próprio Moisés. Tudo que é de melhor, restaurante King David, hotel King David, sei lá o que, King David. Então, Salmos 37:9, coloque aí por favor, nos diz assim, Salmos 37:9. Pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Quando você vai entender aqui, a palavra esperar que está dizendo aqui não é no significado passivo, mas aqui está no sentido da palavra como esperar, no sentido daquele que está como de tocaia, como aquele que está num combate, esperando um momento para agir. Então o descansar aqui é quase uma emboscada, é uma palavra de combate, é uma palavra de esperançar, ao mesmo tempo de aguardar para uma determinada ação. Então, pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. É por isso que nós temos que buscar a presença de Deus sem indignação. Eu estava conversando com a Manu ontem. Às vezes, nós somos acometidos por situações que nos fazem ficar indignados com Deus. Deus, mas isso está errado. Quantas vezes eu agi dessa forma? Só que nós não temos direito de nos indignar com aquele que é o Criador. Sabe por quê? Antes você não tinha nada, agora você tem vida. Antes você não tinha nada, agora alguém te atraiu, morreu por você, e nós somos feitos filhos, salvos. Consegue entender? Ainda que você pareça estar vivendo uma situação de injustiça, o que Deus fez por você, nada que você faça pode pagar. Então você nunca está Deus, pelo amor de Deus, você está... Não, meu irmão. Nós sempre estaremos em posição de quem deve reconhecer o favor de Deus. Como diz Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Então, meu irmão, que o seu coração
Não se amargure, que o seu coração não fique indignado contra Deus porque você perdeu um ente querido, porque você perdeu alguém que você achou que era fora do tempo. Se renda aos pés do Senhor. Sofreu injustiça? Se renda aos pés do Senhor. Faça como o rei Davi, se renda aos pés do Senhor. Ele vai te dar sabedoria para agir, assim como ele deu a Davi. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a justiça, não entra na justiça, faz assim, faz assado, ora. Quando a gente começa a olhar para tudo que Davi passou, quando a gente olha para Jacó, às vezes o que nos falta para alcançar a presença de Deus de forma abundante em nossa vida é uma busca sincera. Anote, uma busca sincera, reverência mediante a presença, respeito e um coração faminto. Eu vou repetir, com base nos Salmos. Nosso tempo praticamente se acabou, mas uma busca sincera, como Davi, eu te busco ardentemente, intensamente. Reverência, respeito e um coração faminto que eu coloco em primeiro lugar. A busca sincera é buscá-lo pelo que ele é e não pelo que ele pode proporcionar. A reverência e o respeito, sabe o que é? Deus, ele não se manifesta onde ele não é reverenciado, portanto que no próprio local onde ele cresceu, a palavra fala que ele fez ali o quê? Poucos milagres, porque ele não foi honrado ou reverenciado como ele deveria ser. Mas é o filho de José. E cara, ele é gente como a gente. As pessoas confundem o comum com o sagrado. Entendem? E quando você confunde o sagrado como se fosse comum, eu não estou falando de religiosidade, mas estou falando de reverência e respeito. Sabe o que acontece? Você deixa de desfrutar do princípio da honra que está em Mateus, que nós já falamos várias vezes. Aquele que recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Aquele que recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão deste. Se você está diante da presença de Deus, de forma irreverente ou de forma desrespeitosa, você deixa de receber o que a presença dele pode proporcionar. Sabe o que é isso? Coisa simples. Às vezes está no louvor. E você não precisa fingir nada para ninguém. Mas às vezes está no louvor. E ao invés de você entender que é um momento de reverência e respeito e buscá-lo verdadeiramente, seja de olho aberto orando, ou seja de olho fechado, você está assim, ó. Mascando um chiclete, escorado na cadeira. Meu irmão, sabe o que é isso? A palavra te fala assim, traga os seus pensamentos cativos à obediência de Deus. Se você não lutar contra o seu corpo, ele te domina. Tem pessoas que mediante a palavra está sendo pregado. Gente, quantas vezes, às vezes eu vou na igreja, e às vezes foi um dia tão cansativo, que eu estou com sono, é natural. Só que aí tem pessoas que chegam com sono e... Aí a pessoa pega no celular, aí às vezes senta lá atrás e fica assim, ó. Sabe o que é isso? Falta de reverência, falta de respeito. Aí você vê acontecer na vida do seu irmão, você vê o outro desfrutando da presença, você vê uma unção nova sobre um, sobre aquele, sobre essa, e você parece um sepulcro caiado, está de pé, mas está vazio. Reverência e respeito, meu irmão. Mediante a palavra, se concentre. Mediante a palavra, lute contra a sua mente, contra o seu corpo, porque é natural do ser humano se distrair, se dispersar. Mediante o louvor, se concentre para agradecer que seja. Obrigado, Senhor. Obrigado, eu reconheço. Gente, reverência e respeito, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, não confunda o sagrado com o comum. Não cometa esse erro. E eu aprendi tem um tempo que há mais esperança para o Fernandinho Beiramar, que não conhece a palavra, que nasceu num contexto de uma realidade e ele trilhou um caminho que todos nós conhecemos, né, com consequências totalmente errado, enfim. Mas há mais esperança para ele do que para muitos de nós que às vezes somos cristãos, cremos na palavra, conhecemos a verdade, mas somos negligentes com o que conhecemos e sabemos. A palavra fala, ai daqueles que sabem e não fazem, porque há maior rigor sobre eles. É melhor que sejam menos mestres e conhecedores, porque o rigor, a partir do momento que você conhece, é maior. Quantas vezes
Nós, conhecendo a palavra. Por isso que eu não tenho o direito de me achar alguma coisa. Eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que a palavra diz a meu respeito, mas eu sei o meu lugar, Wesley. Quantas vezes, sabendo do que a palavra diz, eu erro, eu falho? Quantas vezes? Agora, Fernando de Biramar, não. Está no erro, não conhece a verdade. Então, cuidado quando você julgar, cuidado quando você apontar o dedo, cuidado com a forma como você chega diante da presença de Deus. Então, para terminar, ele diz assim no versículo 2, pode se colocar de pé, por favor. Quero contemplar-te, Senhor, no teu santuário, e avistar o teu poder e a tua glória. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe o que ele está dizendo aqui? Quero contemplar-te no teu santuário. Ele está falando da casa de Deus. Porque Davi, ele tinha uma busca na intimidade. Mas aqui ele fala também do santuário. No templo onde eles se reuniam para buscar a Deus. Às vezes muitas vozes que têm soprado nos dias de hoje diz: não precisa de igreja. A igreja faz parte de um modernismo. Você pode buscar a Deus só na sua casa. O tempo inteiro a palavra fala da congregação e da busca individual. O tempo inteiro a palavra fala, entra para o teu quarto e busca a intimidade. E o tempo inteiro a palavra fala da comunhão e da congregação e do templo. É óbvio que hoje os templos precisam ter um CNPJ, precisam ter uma placa, se adequar aos padrões como funciona a nossa sociedade, no que tange a formalidade de um espaço que é necessário manter. Mas a importância da comunhão dos santos, como ele mesmo diz, que há bênçãos que ele libera na comunhão. Algumas outras bênçãos ele não libera na comunhão, ele só libera no secreto. E eu quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Quando ele fala de avistar o poder, é o que a Manu ministrou aqui no louvor. É de buscar o poder de Deus em nossa vida. Sabe por quê? Você ir pregar o evangelho para alguém que está num leito com câncer, às vezes ele já crê na palavra. Ele não está precisando de teologia, ele não está precisando de escatologia, ele não está precisando disso. Ele está precisando de uma oração poderosa que possa curá-lo. Às vezes nós estamos diante de alguém que está num processo de depressão, e essa pessoa já buscou em vários livros, em várias situações. Essa pessoa não está precisando que você sente com ele e comece a discutir. Ela precisa de alguém que esteja tão cheio a ponto de transbordar, que derrame um pouco sobre ela e ela sinta vida. Porque a presença de Deus, ela traz vida. A palavra fala assim no livro de Ezequiel, que existe um rio que flui do trono de Deus, e aquele rio, por onde ele passa, ele gera vida. Onde havia sequidão, começa a haver vida. A palavra fala que flores começam a brotar, lugares árduos começam a ter vida. E encerrando esse ciclo da Quinta Crown, para iniciarmos e darmos continuidade ao início que demos nesse novo ciclo, eu quero te incentivar a meditar no que diz Salmo 63, versículo 2. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Quando você se depara com a glória de Deus, Golias se torna um cisco. Quando você se depara com a glória de Deus, né, Maria Bezerra, um tumor é dissipado, cura. Quando você se depara com a presença de Deus, os dons começam a fluir, dons de línguas, palavra de conhecimento, profecia, visão, sonhos, interpretação de línguas. Quando você se depara com a presença de Deus, você começa a gerar um novo nascimento.
Você que mentia não mente mais. O vício que te dominava, você consegue ter domínio sobre os seus desejos. O impaciente começa a ser uma pessoa mais ponderada e mais paciente. Mas para tudo isso, nós precisamos contemplar e avistar o poder e a glória de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Aleluia. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou. Coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Aleluia. Acendam as luzes, por favor. Salmo 63, 5. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma se apega a ti, e a tua mão direita me sustém. Amém? Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, de aprender da sua palavra. Senhor Jesus, nós te amamos, nós desejamos ao Senhor. Como diz o salmista, Deus, a nossa alma tem sede de ti, Pai. O nosso corpo deseja a sua presença. Senhor Jesus, nós o estimamos, nós esperamos, Deus, o Senhor, Deus, o sobrenatural. Nós temos grandes expectativas sobre o que o Senhor pode fazer. Nós temos convicção do Deus o qual nós cremos. A nossa esperança está em nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso braço forte, o nosso ajudador. Oh Jesus, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso brado de vitória. Ao Senhor nós prestaremos louvor, culto, adoração. Diante de Ti nos rendemos, nos prostramos, sujeitamos as nossas vontades. Deus, reconhecemos que o Senhor é o único Deus em toda a terra. Obrigado por esse período, obrigado por todas essas quintas-feiras, obrigado porque o Senhor, Deus, nos tem sido presente, obrigado porque o Senhor tem nos dado a sua porção todos os dias. Obrigado, Jesus. Pai, que possamos ir às nossas casas, que possamos ser tocados, Deus, pela sua presença, que possamos ser transformados e confrontados pela palavra, Pai, em nome de Jesus. E que esse novo ciclo, Deus, nos proporcione maturidade, nos proporcione, Deus, crescimento, nos proporcione, Deus, intimidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos, venceremos e testemunharemos para a honra e glória do Senhor. Queremos te fazer um convite, aleluia, glória a Deus. Queremos te fazer um convite
A você que procura uma casa espiritual, a Simone está ali atrás para que você possa preencher, para que nós possamos entrar em contato com você e caminharmos juntos na família da fé. Amém? Não ande sozinho, ande bem acompanhado. Graça e paz, ministre uma palavra de vitória, de encorajamento, em nome de Jesus. Glória a Deus.